Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Ostatam. Eu sou Joselito Ramos e esse é o vosso canal Ostatam. Hoje temos como entrevistado o mestre Dongala Júnior e o mestre Fernandes. Estamos de volta com o entrevistado mestre Dongala e o mestre Fernandes. Mestre Dongala, em breve considerações, muito telegraficamente, quem é o mestre Dongala, onde estudou, é formado em quê, como começou o desporto cá em Angola? Ok, Dongala Kialapang é o meu nome, licenciado em Direito pela Universidade Naturista de Angola, pós-graduação em Fiscalidade, cinturão negro de Jiu-Jitsu, terceiro dan de Jiu-Jitsu japonês, formado pela Academia Sandoz, na Cidadela Desportiva, praticante de Jiu-Jitsu há já 23 anos e também tive uma curta passagem pelo Taekwondo, no 1º de agosto, e pronto, é isso que se pode dizer então de forma muito síntese do Dongala. Mestre Fernandes? Ok, Tecademona Fernando Manuel é o meu nome, licenciado em Ciência Política pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais, atualmente simplesmente Faculdade de Ciências Sociais, praticante da modalidade há 26 anos, no caso o Jiu-Jitsu tradicional, pela Escola CAFAM, sou da família CAFAM, terceiro dan simplesmente, e no meu historial passei pela Seleção Nacional, e fora disso desempenhei alguns cargos a nível de direção da Federação Angolana de Jiu-Jitsu, até mesmo da Associação Provincial. Para quem não sabe, o mestre Dongala e o mestre Júnior fazem parte da lista A para Sim, a candidatura ao quadrilhão máximo da Federação Angolana de Jiu-Jitsu. Mas o que é que esperamos então do Dongala e o mestre Fernandes? Eu, para abordar a minha candidatura na Federação, tenho que dizer que o que me faz chegar até este ponto é a minha insatisfação, não é? Porque eu sou praticante de Jiu-Jitsu e, conforme disse o mestre Fernando, já fomos também atleta de seleção. E ao longo desses anos todos, a gente foi acompanhando as pessoas que tiveram a nos dirigir e, por alguma carga d'água, nós não estamos de acordo, não é? E por isso é que na altura, a coisa de mais de 8 anos atrás, nós passamos pela Associação Provincial de Luanda, de Jiu-Jitsu, e fizemos a nossa parte dentro dos 4 anos, sentimos que estávamos satisfeitos, então começamos aqui, entre aspas, a confrontar a direção da Federação, porque era sabido de todo que a Federação é um órgão orçamentado pelo Ministério da Juventude e Desporto e nós não víamos aquilo que a gente esperava nas vestes de praticante. Então, partimos para aquilo que é a apresentação da candidatura na altura, no mandato passado, só que, por alguma razão, houve um consenso na altura e unimos-nos então à anterior direção e na qual eu fui o vice-presidente da Federação e trabalhamos esses 4 anos. E, por insistência de algumas pessoas, nós continuamos a ver as coisas exatamente a não acontecerem conforme a gente queria. E das poucas atividades que aconteceram foi um bocadinho de persistência nossa, porque não queríamos desistir, porque a gente ama o que faz. E pronto, aguentamos o mandato e agora achamos que podemos fazer diferente, podemos concretizar aquilo que é a vontade de muitos rapazes que vêm à nossa atrás, que fazem a modalidade. Então, isso, na verdade, é que nos motivou para a gente, então, apresentar esta candidatura para dentro desse quadriênio que é 2020-2024. Então, podemos dar uma melhor imagem do jiu-jitsu a nível da Angola e não só. O que é que o pessoal espera de diferente da lista B? Ok, esperar diferente da lista B. Acredito que os nossos objetivos são bem claros.
Um dos grandes objetivos para nós é a unificação, não é, dos vários estilos existentes no Jiu-Jitsu e interação das diferentes famílias também que existem no Jiu-Jitsu. E também o segundo objetivo é procuramos melhorar aquilo que é a imagem do Jiu-Jitsu, não é? E não só. E eu, sempre que eu digo isso, eu procuro fundamentar, porque hoje por hoje, se a gente vá à internet ou às redes sociais colocar Jiu-Jitsu, acabam em determinados momentos a aparecerem imagens não muito boas, né? Daquilo que é o Jiu-Jitsu feito em Angola. Não na totalidade, também temos que salvaguardar isso. Aparecem também boas coisas, mas aquilo que é de mal que aparece, a gente quer que se eliminar. E por outro lado, queremos também, e temos como também um dos nossos objetivos é participar em todos os campeonatos, tanto ele africana como campeonatos do mundo, né? E é de todo importante, porque quando nós treinamos, temos que ter algum sítio onde a gente descarrega toda a energia. E temos também um dos nossos pontos que nós achamos essencial é trabalharmos dentro daquilo que é proximidade com os associados, não é? E procurar dar maior dignidade aos nossos atletas. Por quê? Porque a gente vê, há atletas nossos que saem sem acompanhamento da própria federação, que isso é lastimável. Se ele vai representar um país, vai representar Angola, então é de todo importante que tenha pelo menos o acompanhamento, desde da área administrativa e que está financeira. Mestre, falou agora sobre a imagem que o Jiu-Jitsu, essa imagem negativa que nós temos de Jiu-Jitsu, de que modo é que o mestre pretende dirimir ou mesmo eliminar esta imagem negativa que algumas academias têm feito para o Jiu-Jitsu? Ok. E eu gosto de buscar aqui aquilo que é a minha matéria na área de formação. Existe aquilo que a gente chama período de graça. O período de graça irá existir para quê? Para, primeiro, chamarmos as academias, e isso usando a mídia a todos os níveis. Convocamos todos os praticantes de jiu-jitsu e com eles conversar, vermos as melhores políticas para ajudar primeiro a legalizar, porque é isso que falta. Nós temos muitos curiosos a fazerem o jiu-jitsu e nas condições péssimas. Nós temos alguém que hoje tem uma lona qualquer, com uma palha, coloca a lona dele e pronto, vai. Nós queremos reverter esse quadro. Vamos ajudar primeiro as pessoas a legalizarem e, quiçá, depois, com o esforço da federação, não é? Conseguimos comprar quadras e poder mesmo entregar para aquelas pessoas que tenham estruturas bem... estruturas em condições, a gente dizer assim, pronto, vocês fazem a Moça Medalha nessas condições, então vocês podem sempre reverter desta forma. E por outro lado, também trabalhamos melhor aquilo que são os campeonatos, né? Deixarmos de fazer campeonatinho, não sei se assim diz em português, né? Aqueles campeonatos sem expressão. Mas o pessoal às vezes fica aqui um bocadito baralhado. O jiu-jitsu tradicional, eu sei que há duas filosofias. O jiu-jitsu tradicional é desportivo ou não é desportivo? É desportivo. O jiu-jitsu tradicional tem um campeonato tanto interno, não é? Campeonato oficial, que são os campeonatos provinciais, nacionais, temos campeonatos africanos e também temos campeonatos do mundo. E só para salvaguardar aqui, dentro do jiu-jitsu tradicional, tu tens, vamos assim considerar, duas vertentes. Tu tens o fighting, que é mesmo fighting de luta, não é? Começa com chukis, karate. Pronto, vamos aqui simplificar. Começa com karatê, depois partimos aquilo que são as pegas, as projeções e terminamos no chão com neoasa. E temos o outro que é dual system, que é campeonatos de demonstrações, somente demonstrações. Só que aí está, mais uma vez a gente está a dizer, é necessário divulgar, conforme diz o sensei. Parece que as pessoas não dominam, é ou não é? Mas existe, é assim. E se tudo correr bem, nós nos próximos Jogos Olímpicos já veremos lá o jiu-jitsu tradicional. Nos Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos. Jiu-jitsu tradicional. Exatamente. Isso tem sido uma das lutas da Federação Internacional.
E basta ver que hoje há muitas técnicas que eram violentas. O que é que se pode fazer? Para se tornar de facto uma modalidade olímpica é necessário retirar determinadas técnicas e aumentar a proteção. Saiu agora há bem pouco tempo o novo regulamento da arbitragem e já se colocou mais novos elementos. Nós vamos passar a usar os capacetes conforme usa o taekwondo, vamos usar, a coquilha já usávamos, vamos também a caneleira e tudo mais, tudo isso para fazer com que se torne de facto uma modalidade olímpica e não só. Mas, Fernando, Certo. nesse dilema de regras, como então vão organizar um campeonato nacional de jiu-jitsu tradicional? Bem, na verdade, já, conforme disse o mestre Júnior há instantes, já há campeonatos nacionais de jiu-jitsu tradicional. O que nós pretendemos agora é o quê? É dar uma divulgação maior. As pessoas ouvem falar do jiu-jitsu tradicional, mas não sabem exatamente o que é. E muitos acabam caindo no erro de ouvir coisas que não vão de acordo com aquilo que é a realidade. Somos muitas vezes associados a pessoas negativas, a pessoas malfeitoras, mas nós temos feito um trabalho totalmente contrário daquilo que muitos ouvem. Nós tiramos muitos jovens da criminalidade na prática do desporto. Nós conseguimos fazer com que muita gente pudesse perder nas drogas, enfim, no crime no geral, deixa essa vida e venha fazer algo mais abonatório. Portanto, queremos, acima de tudo, limpar essa imagem. Os campeonatos que nós temos feito não têm a visibilidade que nós queremos que tenha, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, nós queremos projetar essa imagem, para que aquilo não seja simplesmente de uma franja social, mas que todo o país conheça a verdadeira potencialidade que nós temos. Porque, na verdade, nós temos um potencial muito grande. Nós bebemos... O CC Dongala falou-me de várias famílias, vários estilos. Como é que é possível organizar um campeonato com esses diferentes estilos todos? Nós temos um único estilo, que é o tradicional, nesse caso, falando do estilo tradicional. Temos um único estilo, mas várias famílias. Quando estamos a falar das famílias, são as origens que cada praticante tem, a escola que lhe formou. Portanto, as regras são conhecidas por todos. Nesse caso, quem tiver que participar num campeonato deve beber primeiro do conhecimento das regras para depois participar, como já tem sido. Temos o Aiki Jiu-Jitsu. Como é que o Aiki Jiu-Jitsu vai fazer parte desse campeonato? Ok. O Aiki Jiu-Jitsu vai fazer campeonato de Aiki Jiu-Jitsu. Não sei se me permitem auxiliar. O que acontece? A nossa grande ideia, vamos dar aqui o exemplo, aqui onde nós estamos, podemos considerar que tem 2 quadras. E a nossa ideia é, dentro deste campeonato nacional ou provincial, termos vários tatames. Entre elas podemos ter 2 tatames na qual estejam a praticar o campeonato do Aiki Jiu-Jitsu. Vamos ter do outro lado mais 2 tatames estejam a competir o Jiu-Jitsu tradicional, o jiu-jitsu brasileiro e assim sucessivamente. Isso porque eu sei que nós estamos a dizer aqui, a nossa grande luta é fazer com que dentro da federação tenham coordenações. Eu vi o programa do Sensei e acho que falou sobre a criação de uma website. Quer nos falar sobre a website? Sim, infelizmente hoje nós não temos a informação sincronizada, não temos a informação pública. E hoje quem trabalha com informação sabe qual é a importância que tem a informação. E a forma que a gente tem de poder então expandir isso ou divulgar melhor a imagem da Fajus é criarmos uma website onde estará acoplado tudo isso que tem a ver com base de dados, informação no geral. Como a gente vai fazer isso? Olha, é uma pena que o meu vice-presidente não está aqui. É alguém formado em ciências da computação e website. Então, a ideia é desenvolvermos, de facto, um site de raiz com toda a informação possível que a gente tem. Tendo muitas academias, umas não se revêem, isto é mesmo a realidade, algumas não se revêem na Federação de Jiu-Jitsu, há apologistas de que não exista o jiu-jitsu tradicional, não é desportivo,
como é que é possível que essas academias todas vão fazer parte dessa plataforma se não se revêem na própria federação? Isso eu respondo. Eu acho que é muito fácil de responder. Existe uma Federação Angolana de Jiu-Jitsu, reconhecido pelo próprio Estado e reconhecido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. E dentro dessa federação existem associações provinciais também reconhecidas pelo Estado angolano. E dito de outra forma, para que haja federação é necessário que haja associação, é necessário que haja clubes. E vou falar agora, nesse momento que nós estamos a falar, nós temos em Luanda clubes legais que a Federação Angolana, a Associação Provincial de Luanda conhece, legais, 7. Existem 7 que remeteram seus dossiês junto à Associação Provincial. A Associação Provincial, por sua vez, remeteu à Direção Provincial do Desporto e, por sua vez, quando voltou, entregam uma cópia à Federação. Isso existe. E também dizer que, tendo uma vice-presidência dos outros 12 estilos, se essas pessoas que estão lá dentro são pessoas oficiais, dentro daquilo que é o domínio deles, eles também têm que trazer a informação dos clubes legais ou pelo menos ajudar com que esses clubes legalizam-se para a gente conseguir obter a informação para pôr no site. Aí eu vejo um bocadinho de contrariedade, porque eu vi e tenho acompanhado a candidatura do mestre. O mestre, numa das televisões, disse que discorda de que deve haver vários vice-presidentes em função dos vários estilos existentes. Sim. Então, como é que será possível se o mestre já não é dessa forma? Não, isso é verdade. Isso não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Eu disse isso e assumo tudo o que eu disse. Eu disse que não era possível nós termos várias vice-presidências dentro de uma federação. E a grande ideia é, se nós formos eleitos, procurar com os associados, conseguimos aqui criar coordenações dos estilos. Porque dentro do jiu-jitsu em si, e vou usar a mesma frase que eu usei, existem 32 estilos. Se nós pegarmos os 32 estilos que existem e colocamos vice-presidências, isso será muito complicado. Eu acho que para termos um ambiente sábio... Então, como é que pretende coordenar isso? Ok, coordenar isso. Primeiro junto com os associados, definimos, ou que os associados aceitem que a gente crie coordenações. Vamos, hipoteticamente, criar a coordenação do jiu-jitsu tradicional, coordenação do Aikido Jiu-Jitsu, e pronto, esse é um outro problema. O Aikido Jiu-Jitsu já diz que já não é só jiu-jitsu, não é só Aikido Jiu-Jitsu, também tem o Jiu-Jitsu. Então, tudo isso, e o Jiu-Jitsu brasileiro, nós queríamos criar coordenação. Dentro dessa coordenação, o que é que vai acontecer? O mestre do Jiu-Jitsu brasileiro, o mestre vão ter de criar, dentro desta coordenação, diretor técnico, árbitro, quer dizer, pessoas que vão estar à frente para poderem responder em tudo que for ligado ao estilo Aikido Jiu-Jitsu ou ao estilo brasileiro. A única coisa que a federação vai estar aí, vai estar em representação. E quando for, por exemplo, para representar em algum campeonato específico do jiu-jitsu brasileiro, não pode ser mais o presidente aí falar, porque se calhar pode cometer alguma gafe. Pegamos mesmo um coordenador, diz assim, faz favor, o estilo é vosso, representa. Exatamente igual para todos os outros estilos. Mestre Fernandes, essa pergunta vai para si. Nós temos esse dilema entre o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu tradicional. Existe ou não existe essa diferença? Bem, existe por diferença... Outra, não é apologista de uma criação, de uma federação do jiu-jitsu brasileiro? Ok, bem, por lei isso já é uma coisa impossível. Até porque já houve praticantes de jiu-jitsu tradicional, ou melhor, brasileiro no caso, que já tentaram, não é? Mas a resposta do Ministério foi que não era possível, porque já tem uma federação que responde por essa modalidade. Quanto à pergunta se existe uma diferença entre o jiu-jitsu brasileiro e tradicional, existe uma diferença? Existe, sim. Por isso é que a gente diz que são vários estilos. Tem o tradicional, o Aikido Jiu-Jitsu, o brasileiro e por aí em diante 32 estilos. Portanto, conforme explicou o mestre Júnior, a ideia é termos uma federação com coordenações que respondem por cada estilo. Não é só o estilo brasileiro que vai ter uma coordenação, o estilo tradicional também vai ter uma coordenação.
Agora, quanto à diferença propriamente dita, o pessoal do jiu-jitsu tradicional faz o neo-asa, faz o, entre aspas, o jiu-jitsu brasileiro, mas não faz com a mesma qualidade, não faz com a mesma profundidade conforme faz o pessoal do jiu-jitsu brasileiro. Temos que reconhecer isso. Portanto, é um estilo que nós dominamos não na perfeição. Nós temos que aprender com os outros, que têm um domínio maior. Da mesma forma que pode haver um indivíduo do estilo brasileiro que saiba fazer um bom condicionário, que saiba fazer um bom gyakuzu com um bom mawashi, mas que não é do domínio perfeito dessa pessoa. Então, se quiser falar dessa parte, tem que consultar alguém que domina melhor. É mais ou menos essa vertente. Se um dia o jiu-jitsu brasileiro, dentro daquilo que são dispositivos legais, e o Estado angolano permitir que se crie uma federação angolana de jiu-jitsu brasileiro, isso não vai ser um problema, porque quem deve legitimar isso não é a Federação Angolana de Jiu-Jitsu, deve ser a Federação... Sim, eu faço essa pergunta para que os nossos praticantes lá, que vão votar, acredito, alguns são associados, esperam do mestre como o mais alto mandatário da modalidade. Permitam-me só esclarecer uma coisa que eu acho que, se eu não falar, pode ficar desapercebido em relação àquilo que disseste, que o jiu-jitsu brasileiro tem campeonatos conhecidos e talvez o jiu-jitsu tradicional não tenha. Bem, eu acho que é uma questão de informação. Na verdade, nem que a gente for no YouTube agora, vamos encontrar os campeonatos de jiu-jitsu tradicional que já começam. A Angola, inclusive, já participou no Mundial de Jiu-Jitsu. Sim. Foi em 2015, se não estou em erro. 2015. Participamos e fomos a melhor seleção africana. Tivemos um atleta que foi, digamos, nos países africanos, foi o atleta que mais adiante conseguiu ir. E só não conseguiu avançar por outras questões que não adianta aqui frisar. E o africano? Nós temos, das duas poucas vezes que os atletas angolanos saíram, voltaram campeões africanos. Saíram 3 a primeira vez, em 2014, Marrocos. E África do Sul. Saíram 3 a primeira vez, os 3 voltaram campeões africanos. A segunda vez saíram 5 e 5 voltaram campeões africanos. O ano passado, antepassado, se o mestre me corrija caso esteja errado, ano passado houve um campeonato regional no Congo Democrático. Foram 3 atletas angolanos, os 3 voltaram campeões africanos. Portanto, há competição de jiu-jitsu tradicional. Se calhar as pessoas não conhecem, ou então. Mas também eu acho que os praticantes, tanto do estilo brasileiro, tradicional, qualquer que seja, se entrar no YouTube, procurar ver Campeonato Africano, ou então Federação Internacional de Jiu-Jitsu, vai encontrar Neo-Asa, vai encontrar Do System e Fighting System, conforme citou aqui o mestre Júnior. Que agora até, segundo informações que me chegaram, há agora também campeonatos de Aikido Jiu-Jitsu afiliados à Federação Internacional. E eu quero só deixar aqui claro, mestre, eu, por exemplo, se eu for eleito e sem medo de errar, nós não temos que colocar impedimento a nenhum estilo, porque nós temos que acreditar. Cada um de nós aqui estudou e sabe que eu posso ser licenciado e depois vou fazer um mestrado, me especializo em uma determinada matéria. Ninguém pode me privar disso. A mesma coisa aconteceu com o jiu-jitsu ou jiu-jitsu. Se o jiu-jitsu tradicional ou o jiu-jitsu brasileiro especializou-se e quer independência, desde que o Estado angolano aceite, eu não vejo qualquer problema. E não devemos colocar esse empecilho, isso que fica claro. Não se deve colocar isso. Se a pessoa crescer ou quer andar por pernas próprias, é livre. Então, mestre, vai lá. Ok, pronto. Dizer que a modalidade, ou então existem campeonatos africanos ou então internacionais de jiu-jitsu tradicional, ou então de jiu-jitsu no seu todo. O exemplo concreto é o campeonato de 2015, onde houve a participação da seleção angolana. Foi a seleção do estilo tradicional e um representante do estilo brasileiro, que foi o Terramoto. Então, se é que há pessoas que ainda dizem que não há campeonato do estilo tradicional, então aí vão as nossas perguntas. Nós temos atletas que vieram campeões africanos vindo dessas competições tradicional. Então é uma questão das pessoas procurar se informar um pouquinho mais, procurar se calhar... Nós não duvidamos da existência de outras competições do jiu-jitsu tradicional. A questão aqui é só para a diferença entre as duas modalidades. Sim. Mas vamos nos focar na vossa eleição. O que é que o pessoal, de facto, vai esperar da nova? Bem, caso sejam votados. Deixa-me tentar explicar um pouquinho o que as pessoas precisam entender.
Há uma coisa muito interessante que Joselito, né, frisou em relação ao histórico do indivíduo. Eu acho que está na hora mais do que nunca da gente tentar ver o que é que as pessoas já fizeram pelo jiu-jitsu antes de tentarem chegar e se candidatar. Não há nenhum empecilho, qualquer pessoa que quiser se candidatar é livre, não é, desde que reúna as condições impostas pela lei, no caso. Mas o que é que eu quero dizer? Eu e o mestre Júnior, que estamos aqui, fomos competidores. Na vez de competidores, fizemos a nossa história como tal, fizemos história como treinadores e agora estamos a procurar fazer história como dirigentes. O que é que eu quero dizer? Melhor do que qualquer pessoa é um indivíduo que sabe o que é subir num tatame, apanhar uma washi, não é? Ficar tonto, mas mesmo assim continuar a competir. Melhor do que qualquer pessoa é um indivíduo que sabe o que é não ter uma água para beber, porque nós passamos por isso e razão pela qual queremos mudar o rumo das coisas. Nós já treinamos várias vezes pela seleção nacional sem sequer uma água para beber. Então, o que nós passamos, o que nós sofremos um dia, não queremos que os outros também passem, não queremos que nossos filhos também passem por isso. Portanto, temos uma história para contar na teoria e também temos uma história para contar na prática. Queremos fazer diferente, queremos dar o mínimo de condições possíveis para esses atletas que fazem com que haja uma federação hoje, com que haja uma associação. Por quê? Não há associação sem clubes, não há federação sem associações. Portanto, nós queremos dar um pouquinho de graça naquilo que realmente as pessoas merecem. Não é fácil se levantar, representar um país de várias nações e sair vitorioso, ou mesmo até perdedor, é um ato de coragem. Portanto, nós temos guerreiros que nós não queremos deixar que passem como se não tivessem nunca existido. Além disso, temos atletas com muito potencial, com muito talento, que estão a morrer, entre aspas, aqui no nosso país, que tinham muito para dar a nível internacional. É isso que eu disse em instantes. Nós tivemos poucas saídas até aqui, mas dessas poucas saídas nós não decepcionamos nem o Estado angolano, nem a própria nação angolana, nem o próprio jiu-jitsu. Portanto, do pouco que a gente conseguiu até aqui, fizemos um pouquinho de história. Então, queremos dar uma luz diferente, queremos dar uma vida diferente ao jiu-jitsu. Queremos que cada praticante do jiu-jitsu, não importa qual seja o estilo, nós queremos elevar o nome da modalidade, que se reveja. Também da mesma forma, nós temos visto várias vezes um certo afastamento do pessoal que faz o estilo brasileiro, que se calhar não conseguem se rever nas políticas da federação. Se calhar por um ou outro motivo se sentem excluídos, que não é essa a verdade, mas tudo bem. Então queremos fazer o quê? Queremos abrir as portas para todas as pessoas que amam essa modalidade virem fazer com que isso cresça. Porque nós sabemos que, por mais que a gente vença as eleições, por mais que a gente lidere a federação, nós não vamos poder fazer nada sozinhos, vamos contar com o apoio de todo mundo. Mas é necessário que todo mundo se reveja naquilo que quer colocar as mãos. Então, essa é a nossa política. Nós queremos fazer o melhor possível para o jiu-jitsu, porque sabemos o que é de concreto ser um lutador, o que é ser um praticante, nas vezes de meter um kimono e não simplesmente de levantar e dizer, olha, eu quero isso, quero aquilo, sem entender o que é isso na verdade. É basicamente isso. Mestre Dongala, na verdade, qual é a fatia que o Estado angolano tem para a Federação de Jiu-Jitsu? Ok, eu acho que hoje por hoje, eu falo isso de forma aberta, porque eu acho que para quem quer estar à frente de uma federação, e precisa ser transparente. Do tempo que eu tive como vice-presidente da federação, o que foi recebido ao longo desse tempo é que cada ano tu recebes 9 milhões de kwanza. 9 milhões de kwanza? 9 milhões de kwanza. Anual. E com 9 milhões de kwanza, o que é que nós vamos esperar do mestre Dongala? Deixa-lhe dizer, Sensei, que os 9 milhões de kwanza, para aquilo que é a prática da nossa modalidade, não importa o estilo, é zero. É zero. E digo porquê zero. Que nós tivemos hoje um Open, não vamos falar de um campeonato, vamos falar do Open. E que no mínimo temos que levar, por exemplo, 7 atletas. O que é que a gente faz com 9 milhões de kwanza? Nada. Por isso é que, e sem esquecer que dentro da federação existe uma pessoa que é assalariado, que é o secretário-geral. No 9 milhões de kwanza conta agora o salário que tens que pagar, por exemplo, ao secretário-geral e a manutenção daquelas instalações. Zero. Então, o nosso grande desafio vai ser, fora das 9 milhões, se o Estado insistir em nos dar 9 milhões,
e aqui de forma aberta nós somos jovens, não temos nada a esconder. Se o Estado insistir em nos dar 9 milhões, eu acho que o Estado deveria rever, porque se dentro da federação existem vários estilos, não se pode considerar, não pode dar o mesmo valor que se dá, por exemplo, a um judo e a um karatê ou um basquete, o mesmo valor para o jiu-jitsu, porque não é possível. Porque cada um se vê aqui com um projeto dele, dizendo assim, eu este ano só para participar em campeonatos do mundo, Mas preciso... por que o Estado dará mais ao jiu-jitsu em relação às outras modalidades? O que é que nós temos mostrado ao Estado para merecer mais verbas? Ok, eu vou dizer ao mestre o seguinte, e vou buscar aqui exemplo do jiu-jitsu brasileiro. Mas quantas vezes o jiu-jitsu brasileiro colocou o nome do país em alta? O que é que nossos atletas ganharam vindo do campeonato do mundo ou de um campeonato? Será que isso é justo? Não. Por que um futebol tem que receber, e aqui com devido respeito, o valor tão alto que recebe? E a modalidade de luta não. E vamos aqui buscar o exemplo concreto dos outros países. Vamos fazer aqui o comparado. Se tu fores, por exemplo, numa América, a América quando vai para o campeonato, vai para as Olimpíadas, medalham muito, por quê? Porque apostam naquilo que são as modalidades individuais. E se tu queres melhorar aquilo que é a tua participação em campeonato, nas Olimpíadas, tens que apostar nas modalidades individuais. Porque se o judo, se o basquete ou o futebol recebe 50 milhões de kwanza e se participarem nos Jogos Olímpicos que vale uma medalha, nós se participamos 10, estamos a dizer que temos 10 medalhas. Qual a diferença que isso faz? Então por isso é que nós queremos ter fé que o nosso Estado vai fazer diferente. E isso aqui, para acontecer, é necessário que nós também falemos e apresentemos ao próprio Estado. Fazemos essas abordagens. Mas para os nossos candidatos, nossos associados, qual é o método, de que forma podem votar para o mestre? Ok. A única forma que a Federação Angolana de Jiu-Jitsu tem usado hoje para a votação são aquelas associações na qual realizaram as suas renovações de mandato e participaram nos 2 últimos campeonatos. Quer dizer, por outras palavras, só é possível votar aquela associação que realizou a sua renovação de mandato dentro dos marcos legais, não é? E só assim estará habilitado para poder votar. Mas que meio, que pré-presencial? Pronto, tendo em atenção ao Covid-19, nós estamos a trabalhar com a CNE, né, com a Comissão Nacional Eleitoral, para ver qual é o melhor mecanismo que vamos usar. Mas que pelo tudo indica, se não for por via de uma carta, e se for por via de uma carta será dentro daquilo que é o critério do voto secreto. Se a Comissão Eleitoral assim entender. Se não entender assim, então vamos usar via Zoom e se calhar votos abertos. Ali não terá qualquer problema criar-se a Comissão Eleitoral e mais um representante de cada uma das listas. Mas para concluir, acho que não temos mais pergunta. Deixa então uma mensagem ao pessoal que de alguma forma revenha o vosso projeto. Quero aqui apelar a todos os praticantes de Jiu-Jitsu. Tenhamos atenção naquilo que a gente irá fazer no dia 26. Não vamos votar pessoas, mas vamos sim votar aquilo que são programas, porque acredito eu que os programas é que fazem a diferença e depois no final vocês conseguirão cobrar as pessoas daquilo que está no programa. E acredito eu, e quero aqui mais uma vez deixar bem patente, não olhem somente o CC Júnior, olhem também aquilo que foram os feitos do CC Júnior, tanto na Associação Provincial e até mesmo na própria Federação como vice-presidente. Então nós acreditamos em vocês, então voto certo é mesmo só na lista A. Na lista A, né, Mestre Fernandes? Ok. A lista A congrega, conforme eu disse, pessoas idôneas na modalidade, pessoas que já mostraram aos associados no geral de que são aptas para dirigir. Se antes não conseguimos fazer mais, por quê? Porque não éramos os líderes do topo.
Mas, mesmo não sendo, tentamos, na medida do possível, contrariar uma ou outra situação para mostrar de que, na verdade, há necessidade de que se mude o paradigma do jiu-jitsu a nível nacional. Portanto, não há dúvidas de que a lista A seja a lista ideal para o voto. Por vários motivos, voto na lista A. Bem, então estamos aqui com os candidatos da lista A, o mestre Dongala e o mestre Fernandes. Mestre Dongala, nós temos aqui o nosso top, mas antes para passar o nosso top, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Não é polêmica, mas para deixar o programa um bocadito mais pipocante. 3 grupos ou 3 clubes a nível do jiu-jitsu tradicional que merecem o teu respeito. 3. Sim. Vai ser ingrato, mas vou ter de começar. 3. Sim. E que fique claro, isso que eu vou fazer tem requisitos meio muito pessoais que eu acho que por isso é que vou considerá-lo 3, não é? Correto. 3 clubes de top. Vou colocar primeiro o Começamos Isaac. pelo terceiro. Para começar pelo terceiro. Sim, é melhor. Vamos começar pelo terceiro. Terceiro, nessa altura começaria pelo Sanyo Leve. Porquê? Porque eu acho que o mestre Abel, que é o fundador do clube, empenha-se muito e dá dignidade às pessoas que praticam a modalidade no seu clube. Segundo, Cafam. Cafam, porquê? Eu acho que Cafam, não é acho, é certeza, Cafam formou muitos e muitos bons lutadores até hoje e podemos citar vários e podemos sim mostrar. Formou vários bons atletas e também tem muitos bons técnicos. Em primeiro lugar, isso vai servir para algumas pessoas, isso vai ser polêmica que eu vou dizer agora, mas tenho que dizer. Eu coloco em primeiro lugar o Clube Águias. E as pessoas vão dizer, colocou o Clube Águia porque ele é o fundador do Clube Águias. Não por isso. E os próprios praticantes do jiu-jitsu tradicional podem dizer isso. Nós, hoje por hoje, digo nós porque fui presidente fundador, hoje não faço parte, mas o Clube Águias hoje são campeões nacionais, campeões provinciais e tem muito, mas muito bons lutadores. Então, por isso é que eu coloco esses 3. Bem, mestre, eu vou dar aqui mais uma tarefa difícil, que é o top 5. Essa está a ser uma regra da casa e ninguém pode sair daqui sem o top 5. Começamos com o mestre Fernandes, já cometi a tarefa difícil. Mestre Fernandes, top 5 dos melhores praticantes de jiu-jitsu tradicional, na ótica do CC. Vamos lá. Quinto. Alex. Qual é a família? Bison? Não, família está nos Águias agora. Está nos Águias. É proveniente do Nidan. Porque é necessário que a gente frise isso para não pensarem que estamos. Não. Há várias famílias com qualidade no jiu-jitsu. Pois, Alex. Em quarto lugar. Quarto lugar. O Diambi. Águias dá com tudo. Pois. Em terceiro lugar, Vanessa. Se bem que agora baixou muito por causa da lesão, mas é um grande lutador. Do Sanfonte. Segundo lugar, vamos falar da Faia. Quer dizer, nome próprio, mas pronto. O nome A Faia é judoca, não? Não é a Faia judoca. É a Françoise. Sim, mas o primeiro nome. Mas fica pela Faia. Françoise, pronto. Bem, Faia, temos mais uma Faia. Pronto, a Faia, inclusive, conhece a Faia mãe, conhece a Faia filha. Ok. Yeah. E isso é em segundo, né? Sim. Em primeiro lugar, Banino. Banino. Mestre, Kinanga. seu top 5. Top 5. Discorda? Não discordo, Oh, mas tem se calhar dos que o mestre citou. Começamos pelo quinto na ótica do CC? Podemos começar pelo quinto. E pelo quinto, eu, se calhar, viria de colocar aqui o Diambi. É dos Águias. E em quarto lugar, colocaria o Rabi, que por acaso é campeão africano. Também é oriundo da família Cafam, hoje está no Sanyo Leve. E em terceiro lugar, podíamos colocar o
O Five. O Five. Eu coloco o Five, apesar de agora estar um bocadinho afastado, mas eu colocaria o Five porque é também da família. Da família é dos Tigres. Muito bons lutadores. Também participou em campeonato e foi ele que no campeonato do mundo conseguiu colocar a faixa um bocadinho lá para cima. Em terceiro lugar, é isso? Não é terceiro, não? Estamos no segundo. No segundo já? Já. Ok, no segundo. Segundo lugar, sem dúvida, eu colocaria o Daniel, o nosso peso pesado, não é? Vem da família San, mas hoje também dos clubes Águias. E em primeiro lugar, eu acho que isso sem dúvida, eu acho que qualquer praticante do jiu-jitsu hoje sabe que existe um fera, é um banino. Esse é o nosso... Indiscutivelmente. Não, isso aqui não tem como. Não tem como mesmo. Não. Quem dizer o contrário, se calhar deve ser um motivo da gente... Não pratica jiu-jitsu Tradicional. Não é? Está bem, sei. Então tem aí a última mensagem já para terminar a entrevista. Ok, meus caros, antes de tudo agradecer, não é, o tempo que vocês disponibilizaram para nos ouvir e esperamos que tenham um voto consciente, não é, de que pensem acima de tudo na modalidade antes de qualquer coisa. Com a lista A, só sai a ganhar o jiu-jitsu a nível nacional. Muito obrigado. Então terminamos aqui mais uma entrevista ao Statam com os nossos entrevistados, Mestre Fernandes e Sensei Nogala. Muito grato. Pessoal, se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se não deixou o seu comentário, deixa já o seu comentário. Se não sabe da nossa existência, nós somos o canal Ostatam, o canal que irá levar toda a informação, entrevista sobre as artes marciais aqui e não só. Eu sou o Joselito Ramos e termino com Ostatam. Ok pessoal, então voltamos para a técnica do dia e hoje temos aqui o mestre Dongala e o mestre Fernando que vamos apresentar a técnica do dia. Posso? Sim. Foi. Primeiro passo, use o Uke evitando o ataque do adversário. Uma vez evitado o ataque, é uma resposta com o Tsuki. Desestabilizando o adversário, vamos fazer a combinação com o Degatana. Quebro, poderia se calhar aumentar com o Atemi, mas não é o caso. A ideia é dar continuidade. Quebro e saio com o Degais. Vou terminar aqui, controlando o Ude, ou então o braço do adversário e o pescoço. Quer dizer, totalmente dominando o adversário. Acabando com o Atemi num ponto vital onde achar conveniente. Hey! Yeah! Hey! Temos primeiro a saída, defendemos com o Deuke e nós fizemos aqui, na mesma posição, dentro do bate, my gate para destabilizar o adversário e por seguida fizemos e condicionário normal, tá? E aqui terminamos para controlar o adversário com o dedo. Sim?